O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Senhor dos exércitos, Senhor poderoso na guerra, é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo 23, Salmo 24. Boa noite, meus amigos. Obrigado você que já está aí, a sua Noedes e a irmã Joana Dark. Obrigado já pela sua presença. Deus abençoe cada um que vai participar conosco dessa meditação. E também você que vai ouvir depois. Que essa palavra seja para a edificação da sua vida, para a glória do nosso Deus. Na segunda-feira passada nós comentamos o Salmo 3, 4, 5, 6 e o 7. E hoje nós queremos comentar o Salmo 23 e o 24. E eu coloquei aqui para o Salmo 23 o título de A Oração de uma Alma Confiante. A oração de uma alma confiante. Nós já aprendemos na última palestra que os salmos são orações. Salmo é uma conversa do salmista com Deus. Dentro da sua experiência, o salmista está conversando com Deus. A experiência pessoal, a sua vida, o que ele está passando, o que ele viveu, o que ele sofreu, o que ele experimentou, o que ele desfrutou, as suas alegrias e as suas tristezas, ele põe diante de Deus. Ele pôs, diante de Deus. E o fruto disso são os salmos que estão na nossa mão, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, eu chamei o Salmo 23 de A Oração de uma Alma Confiante. Esses dois salmos são salmos de Davi. O primeiro mostra a confiança irrestrita do salmista do Deus que cuida. Por isso ele usa essa figura do pastor, Do pastor, porque o pastor é aquele que cuida. O segundo salmo, nós vamos falar daqui a pouco, apresenta e exalta ao Deus Todo-Poderoso, Criador, o Rei da Glória. Ao compor esse salmo, com certeza o rei Davi se lembrou das suas experiências passadas. Quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, lá na vila de Belém. Davi, num canto qualquer, no campo, cuidava das ovelhas do seu pai, longe de tudo, longe de todos, naquela solidão,
E chegou um momento em que seus irmãos foram para a guerra, mas ele ficou ali. Ele não pôde ir para a guerra, até porque ele era muito jovem. Mas, com certeza, se havia um desejo no coração de um jovem hebreu, era participar das guerras, chamadas Guerras do Senhor. E principalmente nesse caso, em que os seus adversários eram os filisteus, que já vinham afrontando o povo de Israel há muito tempo. E na história que vai se suceder, nós vamos ver no 1 Samuel capítulo 16, que Golias vai afrontar não só o exército de Israel, mas o próprio Deus. Então ele está ali naquele canto, cuidando das suas ovelhas. E Davi percebia muito bem que aquelas ovelhas dependiam dele para comer, para beber, para protegê-las dos predadores. E ele fez isso muito bem. Ele cumpriu muito bem a sua tarefa, cuidando daquelas ovelhas. E depois de ser pastor das ovelhas, ele vai se tornar rei de Israel, depois de Saul. E como rei de Israel, ele agora é pastor não de ovelhas, mas de pessoas. O rei era visto pelos seus súditos como um pastor. O rei era visto pelos seus súditos como pai. E esse rei, o povo esperava desse rei a operação da justiça. O povo esperava desse rei que ele fizesse, que ele governasse pela justiça e que produzisse riquezas para o seu povo em tempos de paz, segurança em tempos de paz, e em tempos de guerra ele conduzisse o povo também na guerra. O povo de Israel tinha essa missão, essa noção, esse conceito muito bem formado nas suas mentes, na sua cultura, de que o rei era um pastor, que o rei era como se fosse um pai. Então Davi, com essa experiência que tinha, que Davi vai escrever o Salmo no 23. Porque agora como rei, ele antes como pastor de ovelhas e agora como rei, ele estava fazendo isso também. É claro que dentro das limitações humanas. E agora ele olha para Deus, contempla a natureza, a criação de Deus, como nós vamos ver no capítulo 24, no número 24 do Salmo. E naquela contemplação, naquela meditação e naquela adoração, ele diz: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então ele vai fazer isso. Quando Davi resolveu numerar o povo, resolveu contar, fazer um censo em Israel, e sem consultar a Deus, através dos profetas, Deus enviou um castigo. Deus enviou um juízo sobre ele. E o anjo que Deus enviou matou muita gente. O texto fala de 70 mil almas. E em uma certa altura, quando Davi tem um encontro com esse anjo destruidor, ele diz assim: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e a casa de meu pai. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 17. Então Davi expressa seu sentimento pelo seu povo, pelos seus súditos, por aquele que ele deveria cuidar, e ele então chama de ovelhas. São as suas ovelhas. O Salmo 131, verso 2, ele diz assim: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe,
tal é a minha alma para comigo. É uma outra ilustração que o salmista usa para falar dessa confiança, dessa segurança, desse descanso. Quando o bebê está no colo da mãe, nos braços da mãe, está sendo amamentado, o bebê está descansado. Uma ovelha, quando está sendo cuidada pelo seu pastor, a ovelha animal que estou me referindo aqui, ela se sente tranquila. Não há estresse, não há inquietação no íntimo do seu ser. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 11, ele diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Da mesma forma, como o pastor faz, o pastor de ovelhas, assim também Deus faz. Como o pastor apacentará o seu rebanho. E ele recolherá os cordeirinhos. Cordeirinhos são os filhotes das ovelhas. São os animaizinhos ainda mais tenros, mais ternos, mais fracos, mais frágeis. E aqueles que amamentam, aqueles que estão amamentando, né? O cordeirinho, ele está fazendo aqui uma figura de linguagem, usando a estrutura poética. As que amamentam também, que depende da mãe ovelha. E tratando-se, aplicando também a nós como ovelhas do Senhor, na nossa fragilidade, Ele as guiará mansamente. Então o salmista está calcado nas suas próprias experiências. Nós falamos sobre isso quando nós falamos sobre o Salmo 3, 4, 5, 6 e 7, que o salmista fala daquilo que viveu, né? Ele reconhece Deus como sendo o seu pastor, aquele que cuida todos os dias. O Senhor é o nosso pastor, Ele que cuida todos os dias. O autor do hino 359 do cantor cristão, que traz o título de Jesus como guia, e no HCC ele é o 181, ele chama-se Joseph Henry Gilmore. Ele diz o seguinte a respeito de como ele chegou naquelas estrofes, o que levou a escrever o hino 359, que ele pôs o título Jesus como guia. Planejava fazer uma exposição do Salmo 23 na primeira igreja batista em Filadélfia, no estado da Pensilvânia, num culto de oração em 26 de março de 1862. Dessa vez não pude ultrapassar as palavras guia-me, que aparece no verso 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele parou na palavra guia-me, e seu coração foi tomado de êxtase, de contemplação, de meditação, em tudo que poderia dizer aquela palavra, guia-me. Fiquei cativado com essas palavras como nunca antes. Talvez a hora mais escura para ele seria a Guerra Civil dos Estados Unidos. Estava vivendo o período da Guerra Civil nos Estados Unidos, 1862. O que importa é que o Senhor está nos guiando. Ele tem essa noção do cuidado de Deus. Na hora mais escura, no caso dele, a Guerra Civil. No nosso caso, né? Talvez esse tempo que nós estamos vivendo e ainda as lutas que cada um tem na sua vida. Então, obrigado você que está ao vivo acompanhando essa meditação agora do Salmo 23. Daqui a pouco nós vamos entrar no Salmo 24. Então ele escreveu aquele hino, o hino 359, após o culto. Ele estava no culto de oração, ele estava preparando uma devocional para o culto de oração. Foi para o culto, levou a palavra, teve o culto de oração e depois
ele escreveu as estrofes do hino na folha que ele havia escrito o esboço. Seja bem-vindo você que está chegando à nossa palestra aqui. E mais tarde a sua esposa enviou, mais tarde assim, uns meses depois, ela enviou a cópia do hino, ainda sem música, né? Só a poesia, para um jornal, e o jornal publicou anonimamente, sem que as pessoas soubessem quem era o autor daquela poesia. E com o tempo alguém colocou uma melodia que está na história, né? A história dos hinos do cantor cristão. Eu tenho um livro aqui chamado Notas Históricas, HCC Notas Históricas. Ele conta exatamente essa história aqui. Ele escreveu o seu hino aos 28 anos, na hora mais escura da Guerra Civil Americana. E ele disse então: Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação. Ele começa assim o seu hino. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o Salmo 24. A oração de uma alma diante do Rei da Glória. Eu pus esse título para esse salmo. A oração de uma alma diante do Rei da Glória. Nós vimos aqui no Salmo 23 a oração de uma alma confiante. E aqui a oração de uma alma diante do Rei da Glória. Esse salmo também é chamado pelos teólogos de Salmo Real, porque ele está relacionado com as profecias a respeito do Messias, do Rei de Israel, o Messias, Jesus Cristo. É o reconhecimento da majestade santa de Deus. Isso a gente vê, nós vemos isso bem claro no texto. O salmista, na sua inspiração e na inspiração do Espírito Santo nele, da ação do Espírito Santo nele, ele vê a majestade da glória de Deus. Esse salmo tem semelhança com o Salmo 15, porque ele faz uma pergunta aqui, no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E no Salmo 15 também aparece a mesma perguntinha. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Verso 1 do Salmo 15. Quem morará no teu santo monte? Ele responde, muito parecido também com a resposta do 24. Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E assim ele continua. Então esses salmos são parecidos nisso, por causa dessa pergunta que o salmista faz. E ele mesmo responde, né? Esse salmo também tem semelhança com o Salmo 2 e o Salmo 110, porque ambos focalizam a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Jesus já veio, né? Mas ele virá a segunda vez. Seja bem-vindo também, vocês que chegaram agora. Irmã Vera Tessinari, estou vendo aí. E os demais que já chegaram. Deus abençoe vocês aí no seu lugar. E que essa meditação venha consolar o coração de vocês. Porque a palavra de Deus, ela, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos sombrios, como diz o Salmo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, nós estamos andando num vale desse agora. E mesmo andando num vale como esse, nós estamos guardados, tendo essa confiança de que o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. E você pode falar também, o Senhor é o meu pastor. Inclusive eu gostaria que você colocasse aí, comentasse nos comentários isso. Você concorda comigo, concorda com o texto, concorda com Davi, de que o Senhor é o meu pastor. Então esse Salmo 24, que nós estamos trabalhando ele agora, é chamado de Salmos Real, e também ele focaliza a Jesus Cristo como
o Messias, aquele que viria para reinar sobre Israel, para reinar sobre o povo de Deus, e nós da Igreja do Senhor hoje também cremos que ele virá para buscar a sua igreja, para morar no céu eternamente. É desses salmos, esses salmos falam desse momento, da segunda vinda do Rei Jesus que virá, com poder e grande glória. O salmista Davi tem uma visão, então, da majestade de Deus. Ele mesmo que foi rei segundo o coração de Deus. O salmista Davi, mesmo com as suas imperfeições, porque ele era homem, mas Deus o considerou como um rei segundo o seu coração, o coração de Deus. E mesmo nas repreensões que Deus fez, aplicou em Davi, por causa dos seus erros, a Bíblia diz que essas repreensões, as disciplinas, não caiu sobre ele nem sobre seus descendentes. Tanto que Deus amou a Davi, tanto que Deus aceitou o culto, a vida, o serviço de Davi, e mesmo quando ele errou, muitas vezes a disciplina não caiu sobre ele e nem sobre seus descendentes. Eu quero deixar aqui pelo menos um exemplo na história da Bíblia desse caso. O 2 Reis, capítulo 19, verso 34. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Porque eu ampararei, está falando de Jerusalém, eu ampararei a essa cidade, a cidade de Jerusalém, para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. 2 Reis, capítulo 19, verso 34. Paulo Gomes, seja bem-vindo. Deus disse isso ao profeta Isaías para falar a Ezequias, o rei. Rei Ezequias é o rei que veio na sucessão, né? Muito tempo depois de Davi, mas veio na sucessão real, na dinastia real de Davi. E Deus está dizendo para o profeta, olha, eu ampararei essa cidade. Os assírios estavam ameaçando invadir Jerusalém. Eles já vinham invadindo as cidades vizinhas. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles disseram, com toda arrogância, nós vamos invadir Jerusalém. E o rei Ezequias ora a Deus, e Deus manda o profeta Isaías levar essa palavra para ele. Eu ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela mesma noite, os assírios foram mortos, 185 mil soldados morreram pela mão do anjo destruidor. Então Deus guardou, não trouxe o juízo, que talvez até fosse merecido, não sei, não é aqui a questão de discutir, mas o fato é que Deus, por amor a Davi, Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Então, diante dessas experiências, Davi vê o Rei da Glória, Senhor forte e poderoso, são termos que ele usa para falar da majestade de Deus. O Senhor poderoso na guerra, Senhor dos exércitos. Esses termos, essas expressões aparecem em toda a Bíblia quando se refere a Deus, né? Senhor poderoso da glória, o Rei da Glória, Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra, Senhor dos exércitos. Davi vê Deus, então, vê Deus dessa maneira. Esse é o Rei da Glória que Davi vê e contempla. A primeira meditação nós fizemos dos Salmos, né? Do Salmo 3, 4, 5, 6 e 7, nós falamos que nós devemos, o salmista fez isso e nós devemos imitá-lo na contemplação, na meditação e na adoração a Deus. E aqui Davi também está fazendo isso, ele está contemplando a majestade santa de Deus. Ele está
meditando nessa majestade santa, e ele está adorando a majestade santa. E é claro, como eu disse anteriormente, isso demanda tempo. Não se faz isso em 2 minutos, mas se gasta algum tempo para você contemplar, meditar e adorar. E é isso que nós vamos fazer. E eu desafiei vocês, aqueles que ouviram, né? Se você quiser, você pode ouvir, pode assistir o vídeo anterior do Face aí, está na ordem. Foi de segunda-feira que eu postei. Você vai ver. Eu fiz ali um desafio para que você faça como o salmista Davi e faça a sua oração diante de Deus com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, contemplando a majestade de Deus e adorando a Deus e fazendo a sua oração. Então, a outra característica do Rei da Glória que Davi contempla é a sua grandeza. A grandeza de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele está dizendo, no tempo do rei Davi, estava construído, era o tabernáculo, né? Era o templo móvel. E o salmista olha para o templo móvel, o tabernáculo, e diz assim, levante portas, para que entre o rei. Ele é muito grande. Você precisa, as portas precisam se levantar, ficar mais altas, para que ele entre. Davi está dizendo, o Senhor não cabe nesse templo, o Senhor não cabe nesse tabernáculo, porque ele é grande, majestoso. E Salomão também, depois que constrói o templo, Jerusalém, aquele templo suntuoso, majestoso, grande também, muito maior do que o tabernáculo que Davi construiu no deserto, Moisés, né? Construiu no deserto e que até agora ainda era usado, porque o templo vai ser construído por Salomão. Davi vai fazer apenas o risco do templo, o projeto do templo, mas quem vai construir vai ser Salomão. E Salomão, então, diante da grandeza do templo, ele diz assim, ó, mas na verdade habitaria Deus na terra? Na terra toda, né? No planeta Terra. Eis que os céus e até o céu dos céus ter não poderia conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Então Salomão tinha, 1 Reis capítulo 8, verso 27. Salomão tinha bem noção de que Deus, o Deus do seu pai, Davi, era um Deus grande, majestoso, poderoso, que não poderia caber num templo construído por mãos de homens. Muito embora ali fosse o lugar, e vai ser considerado lugar da habitação de Deus, ali o templo de Jerusalém vai ser considerado lugar de adoração a Deus, ali vai ser considerado o lugar da presença de Deus. Tudo certo. Mas o Davi e Salomão tinham perfeita noção, perfeita ideia, perfeita imagem da grandeza de Deus que não caberia naquele tempo. Quando Isaías foi chamado por Deus para o ministério, ele também viu essa grandeza de Deus. No ano do seu chamamento, quando ele estava no templo do Senhor, ele diz que eu vi o Senhor assentado no seu trono, e o seu séquito enchia todo o templo. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz de que falava, e a casa encheu-se de fumaça. Davi viu a glória de Deus, Isaías agora, né, nesse caso, Isaías capítulo 6, quando Deus então vai fazer o chamamento, a vocação, vai vocacionar Davi para ser o profeta dele. E ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías então se rende à majestade e à grandeza de Deus e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso me fez
pensar em um detalhe interessante. A ansiedade que nós estamos vivendo hoje de voltar a cultuar no templo das nossas igrejas. Eu vejo muita gente, muitos irmãos ansiosos, eu mesmo estou ansioso, de voltar a reunir, de ter todo aquele povo de Deus reunido no templo para adorar a Deus, testemunhar, cultuar, orar juntos, olhar um para os outros, abraçar, apertar as mãos, poder olhar nos olhos. Isso é uma verdade, nós estamos realmente ansiosos com isso. Mas será mesmo que não podemos cultuar e estar diante do Deus Todo-Poderoso em outros lugares? Será que Deus não aceitaria o meu louvor, a minha adoração, feita em outros lugares, das nossas casas, no trabalho, aqueles que estão podendo trabalhar, que não houve um impedimento? Será que eu não posso adorar a Deus através da comunicação com os meus amigos, meus irmãos, através das redes sociais, como nós estamos fazendo aqui agora? Será que isso é apenas um desejo passageiro de cultuar a Deus no templo? Um sentimento puramente humano e religioso? E que isso vai passar rapidamente quando nós voltarmos a reunir, nós vamos voltar. E passados 1 ou 2 ou 3 domingos, e logo passa essa vontade? Quando tínhamos a liberdade de estar nos cultos no templo, você estava sempre lá? Você estava lá? Faça essa pergunta para você mesmo. Considerando isso, considerando que nós estamos ansiosos para ir e isso é bom, eu não estou criticando isso. É bom nós irmos para o templo. Considerando essa sede, essa fome que nós estamos tendo de ir ao templo, eu quero ver realmente, e eu quero crer, que realmente nós iremos para o templo, não apenas 1 ou 2 dias, apenas para matar a fome e a sede, mas todo o tempo em que cada igreja, cada grupo, cada parte do corpo de Cristo que está espalhada no Brasil e no mundo inteiro, realmente esteja lá reunida no templo, para adoração, para os cultos de oração, para ouvir as mensagens do pastor, para dar o seu testemunho, para apresentar uma parte especial sua ou de um grupo, para trabalhar com os diáconos nas visitações, para trabalhar com os evangelistas na evangelização, para apoiar o serviço interno do templo, na estrutura física, na manutenção, para cultuar a Deus com os dízimos e as ofertas, para que não falte nada na casa de Deus e nem nas nossas casas. Então, diante dessa ansiedade que nós estamos tendo, e é legítima, meu coração, eu quero crer que realmente vai ser uma explosão, que vai ser um despertamento. Eu tenho orado pelo despertamento da igreja como um todo. Eu creio que nós devemos orar, cada irmão, cada crente, pastor, líderes, diáconos, homens e mulheres, membros das igrejas, devemos orar pelo despertamento da igreja do Senhor. Nesse tempo da pandemia e depois também. Para que realmente, quando acabar esse distanciamento social, realmente nós voltarmos com toda a força para fazer aquilo que nós não fizemos antes, mas podemos fazer agora. Esse é realmente o nosso desejo, e realmente vai ser uma bênção ver todo o povo de Deus envolvido,
não colocando desculpas para faltar numa escola bíblica, não colocando desculpas para faltar num culto de oração, não colocando desculpas para faltar num culto de adoração a Deus, ou para cumprir os compromissos que é próprio da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não só dentro do templo, mas também fora. Inclusive nos cultos nas casas. Realmente vai ser uma bênção. Então hoje nós vimos a oração de uma alma confiante. O Salmo 23. E também vimos a oração de uma alma diante do Rei da Glória. Salmo 24. Que você também tenha essa visão. Que você também contemple esse Rei da Glória. Que você também veja no Senhor como pastor que cuida de você, que cuida de mim. E assim nós vamos cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, no amor de Jesus, na estatura espiritual, moral, diante de Deus e diante dos homens, cumprindo o nosso papel como igreja, dentro do templo, fora do templo, mas cumprindo o nosso papel como igreja. Deus te abençoe grandemente. Deixa aí os comentários, coloque aí as suas impressões, depois eu vou ler com cuidado, com carinho e procurar responder. Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo.